Você já percebeu que alguém sente sua falta, mas nunca toma a iniciativa de te procurar? Pode ser frustrante, não é? No vídeo de hoje, vamos explorar as razões psicológicas por trás desse comportamento, de acordo com a psicologia de Carl Jung. Por que alguém que sente saudade ainda prefere manter a distância? O que está por trás dessa atitude contraditória? E como você pode entender esse comportamento para lidar melhor com a situação? Esse vídeo vai te ajudar a decifrar as dinâmicas emocionais e os medos inconscientes que podem estar bloqueando a reconexão. Você vai entender por que, muitas vezes, mesmo sentindo falta, as pessoas não se arriscam a tomar o primeiro passo. Se você está se sentindo confuso ou até perdido nesse tipo de situação, fique aqui, porque o que você vai descobrir pode transformar sua percepção sobre o comportamento humano. No final deste vídeo, você vai entender como lidar com essas situações de forma mais consciente e empoderada. Prepare-se para olhar para essas relações de um novo ângulo e tomar as rédeas da sua vida emocional. Você já se pegou pensando, por que ele ou ela sente minha falta, mas não me procura? Esse tipo de comportamento pode ser mais comum do que imaginamos, mas a verdadeira questão está na complexidade emocional e psicológica por trás dele. Carl Jung, psicólogo analítico, sempre falou sobre o inconsciente coletivo e as forças ocultas que nos moldam, muitas vezes sem que percebamos. Esse é o ponto crucial. O inconsciente tem poder sobre nossas ações, e nem sempre fazemos o que gostaríamos de fazer de forma consciente. O medo, por exemplo, é uma dessas forças invisíveis que pode nos paralisar, mesmo quando nosso coração nos diz para agir. Agora, imagine uma pessoa que sente falta de outra, mas em vez de agir, fica paralisada pela ideia de ser rejeitada ou magoada novamente. Esse medo pode ser tão forte que, mesmo o desejo de reconexão sendo genuíno, a pessoa se recusa a dar o primeiro passo. O inconsciente pode estar manipulando essa situação, criando um bloqueio, um medo irracional que mantém essa pessoa afastada de você, mesmo quando ela deseja o contrário. E o mais perturbador? Esse medo pode ser um reflexo de feridas emocionais não curadas, como experiências passadas de rejeição ou traição. Você já notou como, muitas vezes, as pessoas mais próximas de nós parecem se distanciar quando mais precisamos delas? Isso é parte de um padrão emocional que é difícil de quebrar. A dinâmica do afastamento, como Jung diria, ocorre quando uma pessoa projeta suas inseguranças e medos na relação, sem perceber o que está acontecendo. A saudade pode estar presente, mas a vulnerabilidade de dar o primeiro passo para restaurar a conexão é aterradora. E o que faz tudo isso ainda mais complexo é o jogo inconsciente de manter o controle, de não ceder ao medo de ser magoado novamente. A frustração de se sentir desejado, mas não procurado, cria uma sensação de impotência. Mas não é apenas o medo de rejeição que impede a reconexão. Muitas vezes, também está envolvida uma questão de orgulho. Quem nunca se viu hesitando em dar o primeiro passo por não querer perder o controle ou parecer carente? O que você talvez não saiba é que esse orgulho, essa resistência, também é movida pelo inconsciente. Quando uma pessoa sente que tem o controle da situação, mesmo se afastando, ela sente que está protegida da dor emocional. Mas, no fundo, essa é uma ilusão que nos mantém aprisionados em nossa própria psicologia. E se eu te dissesse que o que você faz em resposta a esse comportamento é igualmente importante? Carl Jung acreditava que o inconsciente se manifesta de maneiras sutis e até perturbadoras para nos ensinar algo sobre nós mesmos. Você já parou para refletir sobre o que esse afastamento está te ensinando? Será que você está preso na expectativa da reconciliação, esperando que a outra pessoa tome a iniciativa? Ou será que esse comportamento está refletindo algo que você precisa curar dentro de si, como a dependência emocional ou o medo de ser rejeitado? Mas o que pode ser ainda mais assustador é que esse afastamento, esse bloqueio emocional, pode estar revelando mais sobre a pessoa que não te procura do que você imagina. O que acontece muitas vezes é que essas pessoas estão travadas em um ciclo emocional, onde não sabem como lidar com suas próprias emoções e medos. Elas podem sentir uma necessidade real de você, mas o desejo de se proteger de uma possível dor emocional pode ser mais forte. E nesse jogo psicológico, tanto você quanto a pessoa envolvida estão sendo guiados por forças inconscientes que moldam seu comportamento, sem que vocês tenham controle sobre elas. A pergunta que fica é: como você lida com isso?
A resposta está em como você responde a essa dinâmica emocional. Em vez de ficar esperando ou tentando controlar a situação, o mais poderoso que você pode fazer é se empoderar, entender o que está acontecendo e seguir em frente com sua própria vida emocional. Em vez de se perder na dúvida, na ansiedade e na espera, entenda que o controle e a reconexão estão dentro de você. Jung acreditava que, ao encarar o que está oculto em nosso inconsciente, conseguimos trazer à tona a verdadeira liberdade emocional. E, talvez, isso seja exatamente o que está sendo pedido de você agora, a coragem de se libertar da espera e de agir a partir do autoconhecimento e da autoaceitação. O que acabamos de explorar é profundo, não é? Esse comportamento de sentir falta, mas não procurar pode nos deixar confusos e muitas vezes questionando o que está acontecendo. No entanto, é importante lembrar que a psicologia humana é muito mais complexa do que simplesmente seguir as regras lógicas da razão. Quando falamos sobre o inconsciente, não podemos tratar as pessoas e suas atitudes como se estivessem apenas respondendo ao que é óbvio. Muitas vezes, o que vemos como indecisão ou falta de ação é, na verdade, uma reação a um medo profundo que a pessoa não consegue controlar conscientemente. É claro que muitos podem argumentar: se alguém sente minha falta, deveria se aproximar, simples assim. Eu entendo essa visão, mas, como vimos, as forças que movem a psicologia humana são muito mais sutis e complexas do que isso. A verdade é que a dinâmica emocional entre duas pessoas pode ser distorcida por medos invisíveis, traumas passados e inseguranças que as palavras não podem explicar. Por isso, entender o comportamento de alguém não deve ser uma questão de lógica simples, mas de olhar para os padrões inconscientes que moldam essa pessoa. Afinal, quantos de nós já fizemos algo que não entendíamos completamente? Você pode estar se perguntando: então, se a pessoa não me procura por medo, eu devo apenas esperar por ela? E aqui vem a grande chave para o autoconhecimento e o empoderamento emocional. Não, você não precisa ficar à mercê da inação do outro. O que você deve entender é que, enquanto o medo da outra pessoa pode estar impedindo-a de agir, você tem o poder de escolher como reagir. Em vez de ficar esperando, você pode se colocar em movimento, fazer as pazes consigo mesma, e, acima de tudo, entender que sua paz interior não depende da ação de outra pessoa. O verdadeiro crescimento começa quando você se liberta dessa espera. Porém, um ponto importante que não podemos ignorar é que, muitas vezes, esse afastamento não é totalmente consciente por parte da pessoa que sente falta de você. Pode ser que ela nem perceba que está agindo dessa forma, ou que o medo tenha se tornado algo tão arraigado que ela não tem consciência da dor que está causando, tanto a você quanto a ela mesma. Isso traz à tona um aspecto vital da psicologia humana, a falta de autoconhecimento. Quando estamos desconectados de nossos próprios sentimentos e emoções, nossas ações e reações podem ser automáticas, guiadas apenas por mecanismos de defesa que criamos ao longo da vida. E como podemos lidar com isso? Com empatia. É nesse ponto que muitos podem dizer: mas como posso ter empatia por alguém que me deixou esperando? A resposta, muitas vezes dolorosa, é que não se trata apenas do outro. Lembre-se de que o autoconhecimento e a cura começam dentro de você. Se você conseguir entender que a pessoa que não te procura também está lutando com seus próprios demônios emocionais, você se verá em uma posição de poder, onde não depende mais da ação dessa pessoa para curar suas feridas. Em vez disso, você começa a se curar, reconhecendo que a situação é reflexo de questões mais profundas, tanto em você quanto nela. Agora, você pode estar pensando: isso tudo é muito bonito em teoria, mas e a dor que sinto? Sem dúvida, essa dor existe e é real. Ninguém aqui está minimizando a sensação de abandono ou a incerteza de esperar por alguém. Mas a verdadeira questão é: o que você vai fazer com essa dor? Vai usá-la para continuar em um ciclo de espera, ou vai usá-la para fortalecer a sua jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal? A dor não precisa ser sua inimiga. Ela pode ser o combustível para uma transformação poderosa, para que você se liberte das expectativas externas e se reconecte com sua verdadeira essência. Outro ponto que muitos poderiam levantar é: então eu devo simplesmente ignorar a pessoa e seguir minha vida? A resposta não é simples, mas envolve perceber que você tem o poder de escolher sua paz.
Ignorar a pessoa pode ser uma opção, mas o mais importante é escolher não se deixar consumir pela ansiedade de saber se ela vai ou não agir. Isso não é sobre ignorar, mas sobre não se permitir ser definido pela falta de ação do outro. Isso é libertador. Ao tomar as rédeas da sua vida emocional, você começa a se posicionar como alguém que não precisa da validação externa para ser feliz ou completo. Claro, também é válido refletir: e se a pessoa realmente sentir minha falta e tiver medo de me procurar? Isso não é uma questão de vulnerabilidade. Pode ser, mas a vulnerabilidade só é uma fraqueza se não for tratada com autoconhecimento e consciência. A vulnerabilidade verdadeira é aquela que vem da confiança em si mesmo, em sua capacidade de lidar com qualquer que seja a reação do outro. Essa situação pode, na verdade, ser um convite para que ambos se confrontem com os medos e inseguranças mais profundos, sem precisar se manter em um estado de espera passiva. Por fim, quero te deixar com uma pergunta que pode mudar sua perspectiva sobre todo esse processo. Você realmente precisa que a outra pessoa tome uma atitude para se sentir em paz? O segredo aqui está em encontrar sua própria paz, independente da ação do outro. O comportamento do outro é algo que você não controla, mas a maneira como você reage a isso é inteiramente sua responsabilidade. Carl Jung dizia que ao nos conectarmos com o nosso inconsciente, encontramos as respostas para os dilemas que nos afligem. E essa é a verdadeira lição: o poder de agir e de encontrar a paz interior vem de dentro de você. Esse caminho não é fácil, mas é profundamente transformador. Eu te convido a refletir sobre tudo o que discutimos e a olhar para essa situação como uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. No fim das contas, você tem o controle da sua vida emocional. E, quando você assume esse controle, a dúvida e a espera começam a desaparecer. Chegamos ao final de mais uma reflexão profunda sobre os jogos emocionais que nos envolvem nas relações. Como vimos, quando alguém sente sua falta, mas não toma a iniciativa de se aproximar, muitas vezes isso está ligado a medos e bloqueios inconscientes que dominam o comportamento. A verdadeira questão não é apenas entender os motivos do outro, mas compreender como reagimos a essa situação. O poder de mudar essa dinâmica está em nossas mãos. Por mais que pareça contraditório, o que discutimos aqui é libertador. A chave para superar a espera e a frustração é, paradoxalmente, parar de esperar. Quando entendemos que o outro não age por motivos que muitas vezes fogem do controle dele, conseguimos olhar para dentro e tomar as rédeas da nossa própria paz emocional. Isso não significa ignorar ou desprezar a outra pessoa, mas reconhecer que o nosso valor não está atrelado à ação ou à falta de ação do outro. Afinal, o autoconhecimento é o maior aliado nessa jornada. O que fazemos com a nossa dor e os nossos sentimentos é o que define a nossa capacidade de crescer e de transformar nossa realidade. Ao tomar posse da nossa paz interior, deixamos de ser reféns do comportamento alheio e passamos a agir de forma mais consciente e equilibrada. Esse é o verdadeiro poder que vem de dentro. Se você se sentiu tocado por este conteúdo, te convido a refletir sobre outras situações da sua vida onde a dinâmica emocional está te afetando. Como você tem reagido a situações semelhantes? Como o seu inconsciente pode estar influenciando suas decisões e relações? Essas perguntas abrem portas para um autoconhecimento mais profundo e, quem sabe, você não se surpreende com as respostas que pode encontrar. Aqui no canal, continuamos explorando as profundezas da mente humana e os ensinamentos de Carl Jung, sempre com o objetivo de te ajudar a entender a si mesmo e suas relações de maneira mais clara. Se você quer saber mais sobre o comportamento humano e como isso pode transformar sua vida, não deixe de se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Agradeço muito por ter ficado até aqui. Seu interesse e engajamento são fundamentais para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e transformadores. Lembre-se, a verdadeira transformação começa quando olhamos para dentro. Fique atento aos próximos vídeos, porque a jornada do autoconhecimento está apenas começando. Até a próxima!